Sejam bem-vindos, meus caros colegas, em mais uma live da terça. Mais uma live da terça que está virando a nossa religião, a nossa cerimônia. Então, hoje nós teremos temas muito interessantes. A minha intenção hoje é responder um conjunto de perguntas que eu recebi desde ontem no Stories e que eu tenho aqui já anotadas. Nós já vamos começar. Tudo bem, Léo? Me conta como é que tá o microfone, me conta como é que tá o áudio aí. Larissa, tudo bem? Me fala do áudio. Se quiser entrar naquela pergunta que você me enviou, a gente pode fazer aqui também hoje. A live da terça de hoje será de perguntas e respostas de recuperação judicial. Eu só preciso saber como é que tá o áudio. Tá legal o áudio? Me conta aí, Léo, como é que tá esse áudio enquanto a gente vai devagarinho esquentando os motores, devagarinho nos organizando para começar uma série de perguntas sobre recuperação judicial, mas perguntas dirigidas à prática. A intenção aqui é responder questões práticas que nos atormentam, nos preocupam, nos incomodam, enfim, e também vamos falar de honorários, claro, porque, enfim, é um tema que a gente gosta de tratar e precisa tratar. Não é só amor, é necessidade no sentido mais íntegro, significa a remuneração digna do trabalho do advogado, do trabalho da advogada. Então, a ideia é essa, perguntas sobre recuperação judicial. Eu tenho algumas anotadas, Larissa. Se você quiser começar por aquela que você me enviou, eu vou iniciar navegando nela e você explica melhor a questão, tá bom? A pergunta é a seguinte, Marcelo, eu tenho uma questão prática que envolve um crédito fiscal e um crédito trabalhista. Qual possui prevalência? Essa é a questão, Larissa. A pergunta que eu lhe faço, se você quiser entrar aqui, a gente pode te colocar na tela também, tá bem? A pergunta que eu te faço, essa questão diz respeito à recuperação judicial? Você está em uma recuperação judicial? Essa pergunta ela está resolvendo uma questão de uma recuperação judicial? Então, ideia de bate-bola, vamos lá. Larissa, se você quiser entrar aqui para me explicar melhor a questão, aperta no adicionar e vamos me explicar bem a questão, vamos resolver agora. E tenho outras aqui também para a gente discutir, recuperação judicial. Então, assim, crédito tributário e recuperação judicial. Essa é a questão. Rapidamente vamos resolver essa questão. O crédito tributário não se submete à recuperação judicial. Isso, Larissa, não quer dizer que o advogado que promove uma recuperação judicial nada tem a fazer com relação à administração do passivo fiscal. Agora, o passivo fiscal não se submete ao regime recuperatório. Já o crédito trabalhista, que é objeto de preocupação de centenas, de milhares de colegas, e eu nem estou falando dos jurisdicionados, o crédito trabalhista se submete à recuperação judicial. O crédito trabalhista se submete, para ficar bem claro, ao plano de recuperação judicial. Eu imagino que talvez algum colega queira saber, Marcelo, o que significa submissão ou não à recuperação judicial? O que significa submissão ao plano? O que significa submissão à RJ? Significa, em palavras simples, que o crédito vai ser adimplido, vai ser pago de acordo com as disposições do plano de recuperação judicial. Então, Larissa, o crédito fiscal não vai ser pago de acordo com o plano de recuperação judicial. Agora, o crédito trabalhista, sim. Marcelo, isso significa que o crédito trabalhista tem menos prioridade que o crédito fiscal? Essa é uma discussão teórica. De fato, o que acontece é que o crédito fiscal não se submete ao regime recuperatório e o crédito trabalhista se submete. Marcelo, por que é uma discussão teórica? É uma discussão teórica porque boa parte da Fazenda Nacional vai discutir esse tema. Boa parte dos advogados que
enfim, estudam com maior profundidade recuperação judicial, vão tensionar exatamente, Larissa, a prevalência do crédito tributário na prática. Porque na prática, na prática, o que acontece é o seguinte: o fisco, ao ficar fora da recuperação judicial, ele não sofre nenhum deságio, ele não sofre nenhum alongamento conforme as disposições do plano de recuperação judicial. Agora, o fisco, ele acaba recebendo, essa é a discussão, Larissa, o fisco acaba recebendo porque se a recuperanda não criar uma forma de pagamento do passivo fiscal, hoje a recuperanda não tem o plano de recuperação judicial homologado. Então, isso na forma do artigo 57, se eu não estou enganado. Então, o que acontece hoje é o seguinte: o crédito fiscal, a Fazenda Nacional, ela vai para cima do processo, ou nem precisa ir para cima, porque no momento que o juízo for homologar o plano de recuperação aprovado pela recuperanda, nesse momento de homologação do plano de recuperação judicial, a recuperanda tem que apresentar certidões negativas fiscais. Então, Larissa, com relação a essa penhora no rosto dos autos do processo de recuperação judicial, isso não vai ter muita consequência com relação ao crédito trabalhista, pelo menos uma consequência direta. Tá bem? A consequência indireta é que a recuperanda tem que organizar o passivo tributário se ela quiser mesmo homologar o plano de recuperação judicial. Se você me perguntar, Marcelo, como é que faz isso? Nós teremos que fazer uma live específica sobre o passivo fiscal, que eu já fiz, mas que a gente pode seguidamente retomar esse tema pela pertinência, tá bom? Mas a Lei 14.112 criou condições para a recuperanda melhor administrar o passivo tributário. Estou apenas esquentando, gente. Essa é a primeira questão que a Larissa me enviou no privado. No primado é bom, né? E eu estou aqui respondendo. Vamos lá. Segunda questão interessantíssima que eu quero dividir com vocês. Olha só a pergunta. Depois a gente pode até retomar, Larissa, com mais profundidade, mas tem crédito tributário, deve ter, eu posso te enviar no privado essa dúvida. Mas depois a gente pode retomar também o crédito fiscal. A pergunta é a seguinte: Marcelo, é possível, olha que interessante a pergunta, Marcelo, é possível alguém que não entende nada de recuperação judicial aprender do zero em pós-graduação sobre recuperação judicial? A minha resposta, sendo bem objetivo, não é possível. Não é possível. Como assim, Marcelo? Não é possível aprender a trabalhar com recuperação judicial em um curso de pós-graduação. E eu vou explicar por quê. Eu já vou explicar por quê, Bernardo. Eu já vou responder também essa, Bernardo. Então, depois que eu responder essa questão, eu volto para a questão tributária, vendo que esse é o interesse, em alguma medida, dos colegas. A pergunta é a seguinte: Marcelo, um pós-graduação me autoriza a trabalhar com recuperação judicial? Não autoriza, e eu explico a razão. Meu caro colega, pós-graduação tem como primeira grande finalidade sustentar as instituições de ensino superior. E me permitam ser bem assertivo aqui. Em última análise é isso. Por que a universidade cria pós-graduação ou um curso de graduação cria pós-graduação? Para sustentar a instituição. A preocupação da instituição ao oferecer uma pós-graduação não é a atuação prática do advogado no mercado propriamente dito. A preocupação do curso de pós-graduação, e pergunta como é que eu sei disso. Eu dei aula em universidade, sou concursado em uma universidade e me afastei há 4 ou 5 anos, então eu conheço a vida acadêmica, sou professor universitário licenciado, mas o fato é que a universidade cria o pós-graduação, a especialização, tendo em vista o sustento acadêmico e institucional. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que ele constrói a organização da especialização, a organização da pós-graduação funciona, eu vou contar para vocês. Sabe como é que funciona a construção do currículo? Se constrói
um planejamento com um script de disciplinas e se elegem professores que conhecem cada uma dessas áreas. Ou seja, cada professora que vai ministrar o conteúdo na pós-graduação tem como foco dividir aquela partícula de conhecimento especializada de determinado componente curricular. O que eu quero dizer aqui para responder com bastante assertividade essa questão é que quem vai ministrar as disciplinas no pós-graduação, na especialização, no pós, como foi perguntado, não tem preocupação com a prática. Não tem compromisso com a prática forense. E é isso que explica professores de pós-graduação não trabalhar com recuperação social, por exemplo. Agora eu pergunto para vocês, ciência social aplicada. Não seria muito mais conveniente aprender sobre uma ciência social aplicada com quem a está aplicando? A está aplicando? Eu digo bem, com bastante honestidade para os colegas, eu aprendi recuperação social trabalhando com recuperação social. Primeiro em grandes recuperações sociais, depois em médias, depois em grandes, depois em pequenas, depois em médias, depois em grandes. Se aprende recuperação social, eu acho que em muitas questões na vida, mas vamos ficar só com a recuperação social, se aprende recuperação social na prática. Marcelo, mas eu não tenho prática alguma, como é que eu faço? Vem para o treinamento avançado em recuperação social. Vem para o colegiado empresarial. Por quê? Porque consiste em um grupo de advogadas e advogados que estão dedicados a questões práticas de recuperação social. E o treinamento avançado em recuperação social foi concebido por quem trabalha com recuperação social. E é este que vos falo. Atuo como administrador social, como advogado de recuperanda. Então, eu acredito que eu preciso aprender a fazer um curso para trabalhar com recuperação social. Não é pós-graduação. Pós-graduação não vai resolver essa questão. O que vai resolver é, em primeiro lugar, prática e, equiparado à prática, aprender com quem já fez. Aprender com quem está fazendo. Aprender com quem tem as questões, os atalhos, os meandros práticos. E vejam bem, as inscrições de treinamento nem estão abertas. Eu nem tenho a intenção de abrir imediatamente o treinamento avançado em recuperação social. Eu estou apenas argumentando do ponto de vista epistemológico. Olha só, mandei epistemológico, mas é isso mesmo. Eu estou argumentando do ponto de vista cognitivo que se aprende recuperação social com quem trabalha com recuperação social. E, claro, participar de uma comunidade dedicada a isso tem um valor imenso. Mas a diferença do pós-graduação para o treinamento avançado em recuperação social é que o pós-graduação não foi concebido para atuação no mercado. Desafio os colegas que conhecem os scripts de pós-graduação um componente específico, ingressando no campo de batalha. Como conversar com potenciais clientes, como construir um posicionamento para atuação como AJ. Então, isso não existe em pós-graduação. Agora, em um treinamento que pretenda colocar o colega no centro do mercado de recuperações sociais, tendo esse objetivo, aí, claro, fica mais fácil. Então, por isso que eu não afirmo que um pós-graduação vai colocar o advogado ou a advogada, vai prepará-la para trabalhar com recuperação social. Não vai. Basta a gente perceber o número de especialistas, o número de mestres, o número de doutores que sabem muito pouco da prática forense, que nós temos medo de entregar uma procuração. Então, assim eu respondo bem a questão e sei que isso é a mais pura verdade. E vejam bem, Marcelo, você é contra a especialização? Não. Você é contra o mestrado? Não. Faça, mas o escopo é a vida acadêmica. O escopo não é o campo de batalha. Quem tem por escopo ingressar na vida acadêmica, na docência universitária, vai para as carreiras, vai para os cursos com titulação, especialista, mestre, doutor. Quem pretende se colocar na prática no mercado de recuperações sociais, vai aprender recuperação social. Vai aprender na prática. E aprender também, claro, no treinamento. Mas isso aqui não era a ideia, fazer propaganda no treinamento, era só responder com qualidade a pergunta
feita por um colega. Vamos lá. Mais uma pergunta. Marcelo, olha só que pergunta interessante. Marcelo, como demonstrar... Olha que pergunta interessante, gente. Eu, advogado que estou promovendo uma recuperação judicial, como eu vou demonstrar a viabilidade econômica do meu cliente? Porque vocês sabem, para promover uma recuperação judicial, o agente econômico que pretende pedir recuperação judicial em juízo deve apresentar para o juízo o que se convencionou, o que a lei chamou também de viabilidade econômica. Como é que eu demonstro isso? Não é difícil responder essa pergunta. É simples demonstrar viabilidade econômica. Basta, na construção da petição inicial, descrevendo as atividades, revelar nessa descrição que que existe atividade, que há operação, e que essa operação, na explicação das razões da crise, e que essa operação foi afetada por circunstância A, B, C, D ou E. O que o juízo quer saber, e Bernardo, já vamos voltar nessa pergunta, meu velho. O que o juízo quer saber é se o agente econômico desenvolve alguma atividade econômica. O que o juízo tem curiosidade, o que ele tem interesse, o que é necessário para o deferimento do pedido de processamento da recuperação judicial é que a recuperação judicial, que a empresa desenvolva alguma atividade econômica de fato. Essa questão nunca teve tanta relevância do ponto de vista da petição inicial. Ela começou a ter importância a partir da inserção na Lei 11.101 da chamada constatação prévia, que é a antiga perícia prévia, antiga até fica interessante o cara mencionar, mas que é a antiga perícia prévia que começou a se desenvolver no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, a partir desse contexto, em que algumas empresas ingressavam com um requerimento de recuperação judicial, pedindo a suspensão de todas as dívidas e execuções, pedindo a nomeação de um AJ, pedindo a determinação da publicação do edital. A partir desse pedido de empresas que não estavam sequer com atividade, o Poder Judiciário paulista começou a construir a ideia de uma perícia prévia. E essa perícia prévia tinha simplesmente o escopo de visitar o empreendimento e ver, peraí, os caras estão trabalhando mesmo. Tem operação. Depois, agora, 2021, se incluiu na lei a constatação prévia, que é o resultado da antiga perícia prévia. E aí, nessa própria exigência da constatação prévia, ou na possibilidade da constatação prévia, está claro que quem fizer a constatação não pode adentrar nas questões de viabilidade econômica. Então, eu estou dizendo tudo isso, Danilo, por quê? Eu estou dizendo tudo isso para chamar a atenção que a demonstração da viabilidade econômica do empreendimento, ela se desenha na petição inicial, na descrição das atividades, na descrição dos trabalhadores, do número de emprego que está envolvido, na descrição do nicho de mercado em que se insere o agente econômico. E aí depois a contabilidade vai simplesmente trazer essa realidade fotografada na petição inicial. Simples assim. Simples assim. E nem se tem um tópico específico. Até pode ter um tópico específico indicando a viabilidade econômica, da viabilidade econômico-financeira. É possível que se tenha isso, mas nem é necessário. Mas se pode fazer, e aí, claro, a habilidade, a construção, a escrita individual sempre ajuda. Ainda em tom de compreender a viabilidade econômica do empreendimento, eu sempre sugiro muito fortemente que se faça uma descrição na petição inicial e junto com essa descrição se coloque imagens, exatamente para o Estado juiz conseguir imaginar a operação. Então, se você está falando de uma operação ligada a transportes, problema nenhum em juntar algumas... hoje não precisa juntar, né? Hoje simplesmente se cola, porque são todos os documentos eletrônicos, na petição inicial imagens da empresa, imagens dos caminhões
ou se nós estivermos falando de transporte de pessoas dos ônibus, imagem do estabelecimento. Então, a intenção aqui é ilustrar a atividade, ilustrar a operação, tá bem? Portanto, Bruno, onde que se revela a viabilidade econômica financeira na recuperação judicial? Se revela na construção da petição inicial, na descrição da operação. E nessa descrição vai se desenhar todos os pontos específicos que estão previstos de resto no artigo 47, que o colega já sublinhou, o Cláudio, meu amigo. Voltando então para a conversa, para a pergunta do Bernardo. Vamos lá, Bernardo, vou voltar um pouquinho aqui. Vamos lá. Olha só a pergunta do Bernardo, que pergunta interessante também. Marcelo, as dívidas fiscais também podem sofrer deságio ou alongamento no PRJ? Cara, olha só. Eu mencionei há pouco que o débito fiscal não se submete à recuperação judicial. Isso significa que o plano de recuperação judicial não pode dispor sobre o crédito fiscal. Não pode apresentar deságio, não pode apresentar um alongamento, não pode apresentar também enfim, uma carência. Não pode. Então, o PRJ não pode dispor sobre o crédito fiscal. Mas eu entendo, Bernardo, que a tua pergunta, olha só, cara. Eu entendo que a tua pergunta, ela pode nos levar para o outro lado. Você vai me dizer, Marcelo, então nada há que se fazer diante do crédito fiscal. Essa foi a sequência da reflexão que poderia ser feita. Marcelo, então o crédito fiscal não se submete à recuperação judicial, ou seja, eu vou ter que resolver o crédito fiscal. Cara, aí você vai ter que visitar um conteúdo que eu já produzi, eu mencionei há pouco tempo para a Larissa aqui, daqui a pouco eu vou ter que encontrar esse conteúdo ou produzir novamente. Você vai ter que encontrar um conteúdo que diz respeito, em resumo, ao seguinte: a partir de janeiro de 21, com o advento da Lei 14.112, que reformou alguns aspectos importantes da Lei de Recuperação de Empresas, a partir dessa nova legislação, se autorizou fazer duas coisas relevantes em relação ao crédito fiscal. A primeira é a chamada transação. E essa transação autoriza no limite, vê bem, Bernardo, no limite, um desconto de 70%. Ah, Marcelo, você está me dizendo que eu posso dizer isso para o meu cliente? Cara, estuda isso antes de dizer para o seu cliente. Estuda isso antes de dizer para o seu cliente. Mas pode sim. Tá bem? E a segunda medida interessante de administração do passivo tributário é o parcelamento do passivo tributário em 120 meses. Se nós estivermos tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, esses 120 meses se estendem a 144 meses. Portanto, é possível administrar o passivo tributário, Bernardo. Eu quero só que você me diga se está aí ainda. Me dá um ok, diz se concorda ou não concorda, diz se captou a ideia. É possível administrar o passivo tributário mesmo que fora da recuperação, ou melhor, fora do plano de recuperação judicial. Tá bem? Você vai administrar o passivo tributário do seu cliente, mesmo que este passivo tributário não seja administrado via plano de recuperação judicial. Essa é a ideia. Aliás, essa é a única forma de se administrar o passivo tributário em um concurso de credores. Eu vou explicar melhor isso. O passivo tributário, eu tenho outros argumentos para discutir o passivo tributário, tenho outros argumentos para discutir o passivo tributário, mas a forma atualmente mais conveniente de administrar o passivo tributário, mesmo que não seja através do plano de recuperação judicial, é por meio da recuperação judicial, porque a recuperação judicial impõe ao passivo fiscal o chamado juízo da recuperação judicial. E quaisquer atos de constrição patrimonial que antes o juízo da execução fiscal fazia, passam
para as mãos do juízo da recuperação judicial. E isso é interessantíssimo. Quem tá ligado, eu sei que são 7h25, frio pra cacete na região sul do Brasil. E, pô, tem que estar ligado agora, tem que estar ligado agora, porque é sexta-feira, não chegou, hoje é a live da terça. Então vamos lá, olha só, é possível administrar, portanto, no plano de recuperação judicial? Não, mas administrando pelas vias avessas, como eu tentei explicar. Tá bem? E o Cláudio complementa, que arremata de modo brilhante, que o tributo não quebra a empresa na recuperação judicial. Excelente, meu irmão, excelente, excelente. Então, vamos lá. Marcelo, você entende que esse benefício poderia ser estendido para a recuperação extrajudicial? Querida, é exatamente esse o pepino. Exatamente esse pepino. A recuperação extrajudicial não permite se administrar os créditos que não se submetem à recuperação judicial. Marcelo, pausa que eu preciso respirar aqui. Pausa, me explica melhor que eu não tô... Cara, você desandou a falar, você deve ter tomado muito café de tarde, tomei café e tomei chimarrão também, Então, você está falando muito e eu não consigo anotar. Cara, não precisa anotar, vem comigo. Olha a pergunta, Marcelo, olha a pergunta. Vem comigo na pergunta, e quem está acompanhando, quem está ligado, escreve uma coisa para mim. Quem está acompanhando isso aqui com atenção, escreve. Tô gostando, fala tal coisa, enfim, me dá um retorno aí para eu poder ficar ligado como eu tô. Olha só. Marcelo, então, esse benefício com relação à administração do passivo fiscal, eu consigo fazer na recuperação extrajudicial? Eu vou além da resposta, É difícil na recuperação extrajudicial administrar os passivos que não se submetem à recuperação judicial. É praticamente impossível. Não há forma de, em uma recuperação extrajudicial, administrar compromissos que não se submetem ao plano de recuperação. É por isso, se vocês fizerem uma boa análise, caiu um negócio que agora já está resolvido, é por isso que se vocês fizerem uma boa análise, a recuperação extrajudicial, ela patina e não levanta voo. Porque ao fim e ao cabo, o agente econômico, na hora do aperto, ele precisa do suporte, tanto no que diz respeito à administração dos créditos que se submetem à recuperação judicial, quanto aos créditos que não se submetem à recuperação judicial. É essa a razão que faz com que a recuperação extrajudicial siga com imensas dificuldades de ter um protagonismo maior, e que ela, de fato, a gente poderia acreditar que enfim, que poderia ter, né? Poderia ter, mas não tem. E eu, sinceramente, não acredito que vá ter. Até porque algumas recuperações extrajudiciais que eu acompanho são, como dizem, fake news. Fake news, para não dizer a expressão mentira. Por quê? Porque se tenta trazer para o plano de recuperação judicial créditos extraconcursais. E isso está errado. Está errado. A recuperação extrajudicial não se presta para isso. Não se presta para administrar créditos extraconcursais. E o que se faz quando se tenta fazer esse procedimento? Simplesmente se criam problemas que não seriam razoáveis para o juízo, para os credores e mesmo para o cliente. Eu sempre digo, problema nenhum em fazer algo errado, desde que fique claro para o cliente. Se eu digo para a minha querida colega da Facilite Negociações, olha, você pode dizer que ingressa com uma recuperação extrajudicial e, através dessa recuperação extrajudicial, você vai suspender todas as dívidas. Se eu digo isso para ela e ela apresenta para o cliente, é sacanagem. Sacanagem, porque isso não acontece, não é isso que ocorre no plano prático. E é isso que eu vejo, por vezes, acontecer com a venda desse remédio que não soluciona. Tá bem?
Vamos em frente, vamos lá, olha só a pergunta da Larissa. Marcelo, como se dá a penhora da execução fiscal no processo civil de recuperação judicial com a nova lei? Eu vou direto nisso. Eu vi que essa questão tributária ela é relevante, Larissa. Vamos lá. Olha só. Tá. Vamos lá também, Bruno. Olha só, Larissa, olha só. A penhora na execução fiscal em um processo de recuperação judicial, ela tem o condão simplesmente chamar a recuperanda para uma repactuação do passivo fiscal. Na verdade, é um exagero do Procurador da Fazenda Nacional esse procedimento. Por quê? Porque com o advento da Lei 14.112, Larissa, parece-me, posso estar aqui exagerando, mas a intenção do legislador foi tornar impositiva a regularização do passivo fiscal. Até 2020, para você entender bem aqui, até 2020 era possível a recuperanda ingressar em recuperação judicial, a empresa ingressar em recuperação judicial e deixar o passivo fiscal descoberto, deixar o passivo fiscal sem maiores cuidados. E o juízo homologava o plano de recuperação judicial sem a regularização do passivo fiscal. Com a condição ofertada pela Lei 14.112 de parcelamento, de transação, de compensação, se eu não estou enganado também está colocada essa possibilidade. Com essas possibilidades abertas pela Lei 14.112, a tendência é que o Poder Judiciário só vá habilitar é bom, né? Só vai homologar o plano de recuperação judicial quando estiver regularizado o passivo fiscal. Até porque o artigo 57 da Lei 11.101 impõe isso, impõe que a homologação só ocorrerá após as certidões negativas fiscais. Então, não tem por que esse exagero, essa penhora de execução fiscal num processo de recuperação judicial. Não tem sentido a Fazenda Nacional fazer isso, tá bom? Vamos lá. Então, na prospecção, focar os problemas do cliente. Tá bem. Bruno, prospecção, cara, prospecção. O que eu gosto de pensar e o que eu gosto de fazer quando eu estou pensando na prospecção, quando eu estou dialogando com um potencial cliente? Meus caros colegas, um dos grandes problemas da advocacia, nossos, é que a gente gosta de juridiquês, a gente gosta da palavra bonita, a gente gosta de palavras mais desenhadas, enfim, e a gente gosta de usar expressões que por vezes são desnecessárias. Quem precisa de recuperação judicial precisa de 3 aspectos. Eu sei, Bruno, que você sabe, mas só para a gente ingressar, se aproximar do tema. Quem precisa do remédio previsto na Lei 11.101, precisa, em primeiro lugar, suspender todas as dívidas. Suspender especialmente as execuções. Marcelo, então, um cliente que não precise suspender todas as execuções não vai ingressar em recuperação judicial? Cara, essa assertiva é verdadeira. É muito difícil que um agente econômico que não tenha necessidade de suspender todas as dívidas ingresse em recuperação judicial. É muito difícil mesmo. Por quê? Porque sugiro que você aguarde o momento. Porque vai chegar o momento em que ele vai precisar suspender todos os compromissos. Mas essa é a grande carta na manga do advogado que trabalha com recuperação judicial. Você deve explicar para o seu potencial cliente, em primeiro lugar, os benefícios da recuperação judicial. Quanto menos juridiquês, melhor. Então, a suspensão das execuções e das dívidas é a primeira grande vantagem. E aí, Bruno, eu sugiro que você utilize aquele documento que está lá no colegiado empresarial, no colegiado não, está lá no documento, está lá na caixa preta de recuperações judiciais, aquele documento do Observatório de Insolvência. O Observatório de Insolvência tem dados estatísticos de suspensão das execuções do chamado stay period, que é isso
que sonha todas as noites o nosso potencial cliente. Suspender por um prazo o mais extenso possível todas as execuções. Então, eu sugiro que você comece por aí, conversando com um potencial cliente. Aí você vai dizer, Marcelo, e que mais, cara? Que mais? Olha só, a segunda questão que eu faria, Bruno, e eu sei que eu te conheço bem já, pelas nossas conversas no colegiado, pela tua qualidade técnica. A segunda sugestão seria apresenta cases. Cases, cara. Exemplos de empresas na mesma situação do seu cliente que se socorreram no regime recuperatório e alcançaram o soerguimento. Então conta histórias de cases similares ao do seu potencial cliente. Se você já promoveu recuperação judicial, excelente. Conte a história de sucesso que você já desenvolveu. Se você não promoveu ainda, pesquise recuperações judiciais. Pesquise estratégias bem-sucedidas. Não é difícil hoje encontrar recuperações judiciais que deram certo. Aliás, vejam só, existem alguns preconceitos, alguns equívocos que a gente tem que desfazer. Recuperação judicial, em regra, funciona. Recuperação judicial, em regra, recupera o agente econômico. E se o agente econômico não se recuperar, não é em razão da recuperação judicial. É em razão da dificuldade da operação de produzir dinheiro. Simples assim. É por isso que eu costumo afirmar que advogado não quebra empresa, advogado recupera a empresa. Se a empresa convolar em falência, é culpa da produção de dinheiro que não existe, não do advogado. Agora, se a empresa se recuperar, é graças à atuação do advogado, da advogada, sim, porque manejou com competência todos os instrumentos previstos na Lei 11.101. Então, o segundo elemento é esse, Bruno. Então, você desenhou o benefício para o cliente. Tempo. Nem precisou explorar a questão sob o ponto de vista do parcelamento, ponto de vista do deságio. Você ganhou o cliente já com o tempo. Cara, 1 ano e meio com todas as dívidas suspensas. É isso. Ponto. Depois explicou um case de sucesso. Depois explicou com um case de sucesso, 2 cases. Contou uma história que, enfim, verdadeira, que o cliente pode depois procurar e vai saber que não é história, não é conversa. Contou uma história, cara, essa empresa entrou em recuperação judicial, suspendeu as dívidas, repactou a partir desse plano de recuperação judicial, esse plano previu o alongamento em tanto tempo, a carência em tanto tempo, o deságio em tanto, a atualização das dívidas ficou TR mais 1 ou 2%, ou ficou sei lá como, e deu certo, eles estão lá, estão produzindo, então tem vida depois dessas dívidas. E eu costumo dizer, Bruno, vamos abrir o jogo aqui, eu costumo dizer que a recuperação judicial é uma espécie de calmante. Recuperação judicial é uma espécie de calmante, cara. Após a recuperação judicial, muito empresário que não conseguia dormir, que não conseguia ter uma vida tranquila, passa a ter uma vida, enfim, mais organizada, uma vida familiar mais estruturada, mais tranquila, e passa a se ocupar, Bruno, outro argumento, meu irmão, passa a se ocupar com o que é a essência da empresa, seja da sociedade, seja do empresário individual, seja da IREG. Qual é a essência? A essência o objeto social é a operação. Boa parte das dificuldades empresariais, elas são ampliadas em razão das dificuldades econômicas. Ficou redundante, mas é isso mesmo. É isso mesmo. O empresário não consegue se ocupar com a atividade fim do negócio. Por quê? Porque está imerso nas preocupações, nos compromissos, nas dívidas, enfim, nos problemas. Então, você pode usar também esse argumento. Cara, tem mais argumentos para o repertório, viu? Tem mais. Eu vou tentar responder aqui algumas outras perguntas que eu recebi, cara, mas tem mais. Tem mais. A Larissa é isso mesmo. Depois eu posso mexer novamente, Larissa, nessa questão, mas o juízo não vai determinar a falência. Não é tão reto assim. Uma das coisas mais difíceis para o juízo da recuperação judicial é decretar a falência.
Por quê? Porque o espírito vetor, olha uma palavrinha bonita, ó, é o compromisso maior do ordenamento previsto no que toca à recuperação judicial é o soerguimento e a preservação da empresa. Então, não será qualquer questão que fará com que o juiz determine de imediato a convolução em falência, tá bem? Então, vamos lá. Olha só, professor, como fazer para receber crédito essa concursal? Cara, vamos lá, crédito essa concursal, entendi, eu só vou responder umas outras aqui, tá bom? Vamos lá, olha só. Algumas perguntas que estão aqui que eu tenho que responder. Bruno, dá para ir bem além disso, né, cara? Dá para ir bem além disso, mas eu acho que tem aqui já alguns elementos muito, muito, muito legais. Olha a pergunta. Marcelo, como habilitar o crédito concursal de sentença que transitou em julgado após o prazo para habilitar na recuperação judicial? Então, vocês pegaram a pergunta? A pergunta é a seguinte: Marcelo, como é que eu habilito um crédito que se submete à recuperação judicial depois de escorrido o prazo para habilitação na forma do artigo 7º e seguintes da Lei 11.101? Cara, primeiro avalia se deve habilitar. Como é que é? É isso mesmo. Avalia se vale a pena habilitar. Há circunstâncias em que não vale a pena habilitar o crédito. Você pode aguardar o encerramento da recuperação judicial e pedir o prosseguimento o prosseguimento da execução. Você pode fazer isso. Então, a primeira questão é: será que tem que habilitar? Para responder esse tema. Marcelo, eu não sou obrigado a habilitar? Não. Esse era um entendimento que existia até o STJ, especialmente, enfrentar as inúmeras execuções contra a OI. A recuperação judicial da OI foi emblemática nesse tema. O que acontecia? Os credores, na ânsia de habilitar, alguns decidiram não habilitar. Pedir a suspensão da execução e aguardar o encerramento da recuperação judicial para prosseguir a execução. O que a OI dizia? A OI dizia: não, isso não é possível. Todos os créditos que se submetem à recuperação judicial devem ser adimplidos na forma do plano de recuperação judicial. Era isso que a OI dizia e isso que todo mundo que estudava recuperação judicial também pensava. A gente pensava o seguinte: todas as dívidas que se submetem à recuperação judicial devem se submeter ao plano de recuperação judicial. Era essa a nossa fé. Até que alguns credores da OI decidiram levar essa discussão adiante. E aí, para não me estender muito nessa conversa, que é interessantíssima, o STJ enfrentou o tema. E o tema ficou assim sendo enfrentado. Deixa eu tentar desenhar aqui, vamos rememorar. O STJ fez a seguinte pergunta: é minha obrigação, olha só, é minha obrigação ou é uma simples faculdade ao credor habilitar o seu crédito em uma recuperação judicial? Melhor dizendo, é uma obrigação ou uma faculdade a habilitação do crédito na recuperação judicial? Essa foi a pergunta que o STJ enfrentou. E, na forma da Lei 11.101, se encontrou a palavra poderá. O credor poderá habilitar o seu crédito. Ou seja, se ele pode, ele necessariamente não deve. Ele não é obrigado. E a partir desse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça iluminou o tema dizendo o seguinte: cara, quer habilitar? Habilita. Mas se você não quiser habilitar, aguarde o encerramento da recuperação judicial e prossiga na execução do seu crédito. Perfeito? A OI ficou, não gostou, claro. E Recuperanda alguma gostou. Qual foi a resposta para a Recuperanda? Recuperanda, você deveria ter a diligência de corretamente habilitar todos os créditos que integram a sua recuperação judicial. Se você não foi diligente a ponto de habilitar todos os créditos que integram a recuperação judicial, não reclame agora, supondo
uma obrigação por parte do credor que simplesmente não existe no corpo normativo. Interessantíssimo, né? Então, olha só, a pergunta é a seguinte, Marcelo. Marcelo, eu devo habilitar? Como que eu habilito o crédito concursal? Já iniciei. Cara, estuda se vale a pena ou não vale a pena. Com isso, você já tem um indicativo interessante. Olha o plano de recuperação judicial, daqui a pouco tem um deságio absurdo, tem um alongamento sem fundamento, tem uma carência que, enfim, os netos do seu cliente que vão ver o valor, avalia. Essa é a primeira. Segunda, você vai fazer uma impugnação retardatária. Porque do ponto de vista da verificação dos créditos, a gente tem duas grandes fases, a fase administrativa e a fase judicial. A fase administrativa, tudo isso previsto no artigo 7º da Lei 11.101. A fase administrativa é aquela fase que se inaugura com a publicação do edital deferindo o processamento da recuperação judicial. 15 dias. Marcelo, você fala muito rápido, cara. Marcelo, 15 para as 8, cara, você tá pilhado desse jeito. Calma, Marcelo. Então eu vou tentar falar mais devagar aqui. Mas eu quero que... quem quer entender bem isso, assiste de novo depois. Acaba lá e vai salvar aqui, assiste de novo essa parte. A fase de verificação de créditos em uma recuperação judicial, ela é dividida em duas grandes fases, em dois grandes momentos. E eu digo 2 com 3 aqui, é para enlouquecer os colegas. Mas enfim, em dois grandes momentos. A fase administrativa e a fase judicial. A fase administrativa ela é inaugurada com o deferimento do processamento da recuperação judicial, no qual o juízo determina a habilitação e a divergência com o administrador judicial. A segunda fase é a fase judicial. Nessa primeira fase, com o administrador judicial, o credor tem 15 dias. Marcelo, 15 dias úteis ou 15 dias corridos? Cara, 15 dias corridos. Isso está resolvido. 2 anos de discussão no Superior Tribunal de Justiça, nos Tribunais de Justiça Brasil afora, cada juiz definia de um modo e está resolvido pela conformação da Lei 14.112. O ano passado já estava mais ou menos resolvido também, mas enfim. 15 dias corridos, depois o administrador judicial terá 45 dias para fazer o seu quadro de credores e, publicado o quadro de credores do administrador judicial, o credor terá mais 10 dias para fazer a impugnação ao quadro de credores. Nesse caso, nós estamos falando de uma habilitação retardatária que cumpre os mesmos requisitos da impugnação. Tá bom? Então faça isso. Mas antes de fazê-lo, avalie se vale a pena. Marcelo, como eu construo a petição inicial? Olha o artigo 9º, o artigo 10º, o artigo 11º. Olha tudo isso, tá bom? Olha tudo isso que muita gente se perde achando que a impugnação contém um rito convencional e a gente tem aqui um rito sumário de cognição exauriente. Um rito sumário de cognição exauriente. Marcelo, de onde que você tirou isso? Em algum momento a gente vai conversar mais sobre isso, mas por hora eu acho que está mais ou menos delineado o tema. Crédito extraconcursal. Crédito extraconcursal. Bom, o crédito extraconcursal é outro tema à parte. Por quê? Porque o crédito extraconcursal, em regra, não se submete à recuperação judicial. Mas quaisquer atos de constrição patrimonial de bens essenciais está vedado durante a recuperação judicial. Então é uma matemática boa, que é muito mais fácil responder. Meu caro colega, é muito mais fácil responder caso a caso do que em tese. Eu vou dar apenas um exemplo. Eu tenho um crédito extraconcursal decorrente de um contrato de alienação fiduciária no qual a garantia é um veículo. Por exemplo, um veículo, um Fusion. Esse Fusion não está protegido pela essencialidade
normalmente ele não é um bem essencial. Então, mesmo no curso da recuperação judicial, conforme o prosseguimento da minha execução de crédito extraconcursal, eu posso perseguir esse fuso. Agora, mesma situação, um caminhão em uma empresa de transportes, contrato dos mesmos moldes. Eu posso buscar esse caminhão? Não, porque ele é um bem essencial. Tá bem? Então é por aí que vai a resposta. Tem mais perguntas aqui. Gente, eu adorei essa ideia de perguntas e respostas à live da terça. Já vou adiantar aqui. Semana que vem, a próxima live da terça vai ser também sobre perguntas e respostas de recuperação judicial, porque eu adorei esse bate-papo. Eu tô aqui com algumas perguntas que eu não sei se eu vou conseguir responder, mas tem uma aqui que eu acho que eu respondo ainda. Olha só, olha que pergunta interessante. Alguém vem me perguntar, Marcelo, por que você repete a pergunta? Para ficar gravado melhor. Para ficar gravado fica legal, depois quem assiste vai entender a pergunta, se eu não deixo a pergunta bem clara, fica ruim. Fica ruim, Marcelo? Acho que fica mais ou menos ruim. Olha só, a pergunta é a seguinte, Marcelo, tem mais duas aqui ainda, vamos ver se eu consigo responder. Marcelo, empresa individual de responsabilidade limitada, alguns chamam de EIRELI, outros chamam de EIRELI, então chamem como quiserem, tá bem? Não vamos nos apegar aqui, tá? A empresa individual de responsabilidade limitada, criada em 2012, que deve ter um capital social de 100 salários mínimos, integralizados, lembra? Ela pode ingressar em recuperação judicial? O que vocês acham? Responde aí, sim ou não? Sim ou não? Vocês entendem que uma EIRELI pode se socorrer na Lei 11.101? Respondam aí, sim ou não? Vamos ver. Empresa individual de responsabilidade limitada pode se socorrer na Lei 11.101? Sim ou não? Respondem aí para mim, sim ou não? Só sim ou não para a gente poder prosseguir. Vamos lá. Enquanto vocês respondem sim ou não, o professor Leandro já disse sim. Quem mais? Vamos lá. Empresa individual de responsabilidade limitada é uma empresa nos mesmos moldes do empresário individual, com a diferença que o empresário individual tem a sua responsabilidade ilimitada. Então você vai me perguntar, Marcelo, qual é a diferença do empresário individual e para a EIRELI? É que o empresário individual, que também pode ingressar em recuperação judicial, ele tem a responsabilidade ilimitada, ou seja, os bens pessoais do empresário individual respondem às dívidas. Já a empresa individual de responsabilidade limitada, não. O sócio, o instituidor, porque se vocês pensarem bem, EIRELI não tem sócio. Ele tem a EIRELI, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, é uma entidade criada por uma única pessoa. E aí ainda se discute se pode ser, pessoa jurídica pode também instituir, mas vamos ficar no simples, pessoa física. Essa pessoa física que instituiu uma empresa individual de responsabilidade limitada, ela não vai responder por nenhum compromisso que a EIRELI tenha. Então, essa é uma das grandes diferenças do empresário individual para a EIRELI. A limitação da responsabilidade da empresa, não. A empresa, ela tem uma responsabilidade total, mas a responsabilidade do seu instituidor. Tá bem? E o empresário individual, não. O empresário individual, ele responde com todos os bens. Qual é a terceira formatação empresarial? A sociedade empresária. Então, olha só, fechando a aula é bom, né? Fechando essa live, essa conversa, a gente tem aqui já uma luz sobre tipos societários, não é tipos societários, empresas. Sobre direito empresarial. Então, a gente vai ter o empresário individual, a gente vai ter sociedade empresária e a gente vai ter a EIRELI. A EIRELI pode ou não pode socorrer no regime recuperatório? Claro que sim. Sem problema algum.
Imagina o Maurício constituiu uma Eneli para fins de comercialização de combustível. Então, postos de combustível. E enfrentou uma dificuldade grave em razão do cenário de diminuição da atividade econômica, do cenário pandêmico, em razão, enfim, da elevação dos custos, da diminuição da margem, aquela história toda. É claro que que nós estamos diante de uma empresa. E é claro que essa empresa pode sim se socorrer na Lei 11.101, na recuperação judicial. Tá bom? Então, uma última. Deixa eu ver aqui uma última sobre legitimidade, para a gente ir encaminhando. Legitimidade. Quem pode se socorrer no regime recuperatório? Então, uma última sobre legitimidade. Gente, olha só. Com essa introdução, já ficou mais ou menos claro quem pode e quem não pode. Ok? Com essa introdução, quando eu mencionei a empresa individual de responsabilidade limitada, já ficou mais ou menos claro o que é possível e o que não é possível. Tudo bem, fechou. Mas assim, desde 2019 nós temos um aumento exponencial no rol de legitimados. Nós temos, diante do poder judiciário de um lado, diante das novas condições econômicas também, uma ampliação no rol de legitimados. Então, vamos lá. Clubes de futebol. Figueirense, uma associação, e uma associação, como você sabe, é uma sociedade não empresária, teve deferido o pedido de recuperação judicial em Santa Catarina. A Universidade Cândido Mendes, uma associação, também, vocês sabem, vou repetir, que não é uma sociedade empresária, também teve o deferimento do pedido de recuperação judicial no Rio de Janeiro, pelo juiz de primeiro grau. Aliás, com pareceres interessantíssimos do professor Manuel Justino Bezerra Filho e do professor Sérgio Campinho. Então, produtores rurais que antes não podiam acionar o remédio previsto na Lei 11.101, hoje estão acionando com uma frequência interessantíssima. Então, o que existe do ponto de vista da legitimação é uma ampliação crescente do leque de legitimados. E isso, meus caros colegas, para nós advogados, é extraordinário. Um último exemplo, a cooperativa Unimed Manaus, uma cooperativa médica, que há 2 anos jamais teria esse pedido deferido, teve o pedido deferido pelo juízo de primeiro grau e logo em seguida a legislação contemplou essa possibilidade. Então, nós estamos diante da ampliação do rol de legitimados para ingresso em recuperação judicial. E isso é excelente. Na verdade, nós estamos diante de um movimento histórico do ponto de vista jurisprudencial e do ponto de vista normativo de superação de uma clivagem que já não faz muito sentido entre sociedade empresária e sociedade não empresária. E sabe por quê? Sabe por que isso é importante? Isso é importante porque a gente sabe que o conceito de empresa ele vai além da definição de sociedade empresária. O conceito de empresa mais alargado, a gente conversou sobre isso no próprio colegiado empresarial no último sábado, o conceito de empresa ele é mais largo que a definição estrita da sociedade empresária. Por quê? Porque o conceito de empresa envolve atividade econômica sofisticada, complexa, que exige uma miríade de outros agentes, configurações. Eu não vou entrar aqui agora, porque senão nós vamos até a meia-noite. E é essa concepção mais larga, essa concepção mais adequada que tem feito superar essa clivagem que o Brasil ainda vê no Poder Judiciário e nas normas de direito empresarial. Isso vai ser superado com o tempo e a gente está acelerando esse processo. Então, gente, 8 horas nos estendemos aqui
Na famosa live da terça foi um prazer imenso essa conversa, esse bate-bola, respondendo perguntas do campo de batalha e perguntas que vieram também aqui na tela. Então agradeço demais a audiência, a conversa, a atenção, esse cuidado que vocês também fizeram de perguntas e peço que vocês venham semana que vem. Vamos fazer outra live da terça na semana que vem de perguntas. E quem gostou me dá um ok aqui, diz que achou legal, me manda um abraço. Semana que vem vamos de novo estar junto por aqui e seguidamente eu entro aqui no Insta também para trocar figurinhas. Gosto demais desse tom de conversa. Eu acho que esse tom de conversa deve dirigir um pouco essa atividade e eu convido os colegas aqui para fazer essa conversa comigo em algum outro momento também no Instagram, tá bom? Grande abraço, queridos, grande abraço a cada amigo que está aqui, Cláudio, Fausto, meu irmão, Amanda, Aldrin, que eu não sei dizer teu nome, meu velho, enfim, Rafael, Facilite Negociações, Maurício, o Leandro, não sei se está aqui, meu querido amigo também, Bruno e Edna. Então, vamos em frente. Boa noite.